João capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso 15. Os pedidos de oração eu vou ler no final, por conta da quantidade de recados. Eu vou deixar os pedidos de oração para o final. João capítulo 21, verso 15. A palavra do Senhor diz o seguinte: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Só até aí, curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Senhor, é sempre debaixo da sua graça e da sua abundante misericórdia que nós nos achegamos diante de Ti. Senhor, o Teu povo necessita ouvir a Sua voz e receber as instruções que o Senhor tem por meio da Sua palavra para trazer para nós nessa noite. Nós estamos cansados, meu Deus, de tantas vozes, de tanta agitação desse mundo. Quantos discípulos nesse exato momento estão perdidos, estão frustrados, ou ainda não conseguem identificar o seu chamado, ou até desistiram do seu chamado diante do Senhor. Todos esses, Senhor, precisam ser restaurados. Todos esses precisam novamente levantar, meu Deus, esses joelhos trôpegos, precisam levantar da posição que se encontram, se alistar novamente para o Teu exército, serem seus discípulos e caminharem contigo. Mas isso não é feito tão somente pela vontade do homem. Se o Senhor não atuar, se o Teu Espírito não levantar a esses, se o Seu Espírito não abrir seus olhos, se o Seu Espírito não restaurar a fé de cada um desses, eles não poderão levantar. Deus, que mais uma vez, pela Sua graça, pela Sua abundante misericórdia, pelo Seu profundo amor pelo Seu povo, conduza o Teu povo mais uma vez nessa noite. Edifica o Teu povo pelo poder da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E restaura, meu Deus, a fé daqueles que estão fracos, para continuarem caminhar, meu Deus, nessa graciosa jornada com o Senhor, até o fim dos nossos dias nessa terra, terminando assim por toda a eternidade ao Seu lado. É isso que nós desejamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Se eu fosse dar um título para o sermão dessa noite, seria a restauração de um pecador. A restauração de um pecador. É crescente nos nossos dias o número de discípulos que caíram em pecados e não conseguem se erguer novamente, ou outros que desanimaram por determinadas circunstâncias que aconteceram em suas vidas e perderam o foco. E nesse momento estão frustrados, sentem que não podem receber mais o perdão de Deus, sentem que Deus não pode mais perdoá-los. E alguns entendem, vêm na igreja simplesmente para cumprir um protocolo. Não sentem mais esse amor de Deus, entendem que não são salvos e que no final vão terminar condenados. Mas eles estão ali no meio do povo de Deus. Essa palavra é para cada um de vocês nessa noite. Pedro aqui, ele estava exatamente dessa maneira quando ele estava caminhando aqui. O contexto do Evangelho de João, quando ele escreveu esse evangelho, ele tinha o objetivo de demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. E em todo o evangelho segundo João, ele vai trabalhar 7 afirmações de Jesus, dele ser o Filho de Deus.
A primeira é que Jesus era o pão da vida. Segunda, que Jesus era a luz do mundo. Terceira, que Jesus era a porta. Quarta, que ele é o bom pastor. A quinta, que ele é a ressurreição e a vida. A sexta, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E a sétima e última, que ele é a videira verdadeira. Cada uma dessas figuras representam aspectos dos atributos de Jesus e da sua personalidade, do seu aspecto redentivo e os motivos pelos quais ele veio e ele pisou nessa terra. E João vai apresentar isso de forma graciosa no decorrer dos seus 21 capítulos do seu evangelho. E um dos focos de João também é em relação à realidade do pecado, mostrando que o pecado é real, que ele afetou toda a natureza humana, e ele vai enfatizar assim a nossa total dependência de Deus para a salvação. Que é impossível o homem, pelas suas próprias forças, sabedoria ou condição, ser salvo, mas que ele precisa da graça de Deus, da intervenção de Deus, para que ele possa ser salvo. E nós lemos aqui no versículo 15 do capítulo 21, que é o último capítulo do Evangelho de João, ele termina aqui com esse discurso, com essa fala, aliás, com essa conversa de Jesus com Pedro. Mas antes de nós entrarmos propriamente no versículo 15, nós vamos entender o que estava acontecendo aqui. Capítulo 21, Jesus, ele está aparecendo aqui pela segunda vez para os seus discípulos. Jesus já havia sido crucificado, já havia morrido, ressuscitado ao terceiro dia, e havia se manifestado uma primeira vez para os seus discípulos. E nessa ocasião ele vai manifestar aqui na segunda vez. Nesse exato momento, os discípulos estão um pouco perdidos em relação a tudo que estava acontecendo. Eles não sabiam o que eles tinham que fazer nesse exato momento, e muitos deles estavam frustrados e atemorizados sobre o que seriam os próximos dias. Tanto é que aqui no início do capítulo 21, você percebe que Pedro, do nada ali, ele decide pescar, e então alguns outros discípulos acompanham Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João, e mais 2 discípulos que João não menciona no seu evangelho. Eles decidem pescar. Aquilo ali é uma atitude na qual eles estão retornando à sua antiga profissão, que Jesus lá no início do chamado deles havia dito para eles abandonarem, porque a partir daquele momento eles seriam pescadores de homens. E eles estão nesse exato momento e passam a noite inteira orando, passam a noite inteira pescando, mas não conseguem pegar um peixe só. Jesus então, no final da madrugada, ali provavelmente no início do dia, no final da madrugada, no início do novo dia, ele aparece e ordena que eles lancem a rede. E como da primeira vez que Jesus tinha feito esse milagre com eles, para chamá-los, da mesma maneira, eles conseguem pegar 153 peixes, que é uma pesca absurda. A quantidade de peixe é tamanha que o texto bíblico inclusive enfatiza que a rede, apesar de serem tantos peixes, a rede não se arrebentou, não rompeu. E percebendo então que era Jesus que estava na praia ali, que havia dado essa ordem, João vira para Jesus e fala: é o Senhor. Pedro, a Bíblia diz que Pedro cinge as suas vestes, se lança no mar, correndo para encontrar novamente com seu mestre. E eles então vão para a praia, ali tem uma fogueira, um pequeno fogareiro, e ali eles comem peixe e pão junto com Jesus. Certamente esse aqui foi um momento muito marcante na vida de cada um daqueles discípulos, porque já fazia um tempo que Jesus não se manifestava a eles, e agora ele vem e se manifesta dessa forma tão gloriosa para eles. É um texto que, quando você estuda todo o Evangelho e estuda a intimidade que esses discípulos tiveram com Jesus, é um texto emocionante, porque ele mostra mais uma vez a ternura de Jesus, de descer nessa praia e de se manifestar novamente para aqueles discípulos que estavam frustrados e atemorizados em relação ao seu futuro, e um que estava ali e muito triste por tudo aquilo que ele tinha feito, né? Porque Pedro tinha acabado de negar, fazia algum tempo que Pedro tinha negado Jesus por 3 vezes, quando questionam ele se ele era discípulo de Jesus e se ele estava junto com Jesus. Então nós vamos para o verso 15, e o verso 15 a Bíblia diz o seguinte: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro:
Primeiro aspecto que nós precisamos parar aqui é que a Bíblia fala aqui Simão Pedro. Jesus fala Simão Pedro. Quem é esse Simão, filho de João? Quem é Simão Pedro? Pedro, ele é uma figura muito marcante em toda a Escritura. Ele é uma figura de uma personalidade muito forte. Pedro havia sido chamado por Jesus lá em Lucas capítulo 5, retrata o momento onde Pedro está pescando, e Jesus então manda eles não conseguem pescar nenhum peixe, manda eles atirarem a rede para um determinado lado do lago, do mar, e eles pegam muitos peixes. E quando Pedro se depara com Jesus, ele pede para Jesus se afastar dele, porque ele era um homem pecador, e Jesus era santo. E dali em diante, Jesus então vai chamar Pedro para que ele, daquele momento em diante, seja um pescador de homens, não seja mais um pescador de peixes. Pedro ali vai iniciar a sua jornada cristã como um discípulo de Jesus. Mas Pedro não era um discípulo comum. Pedro, além de não fazer somente parte dos discípulos em geral de Jesus, Jesus escolhe Pedro para fazer parte dos 12, que é a cúpula dos discípulos de Jesus mais íntimos de Jesus. São os 12 discípulos que ele vai treinar, que ele vai instruir de forma mais profunda, que no futuro vão ser os seus representantes na terra para divulgarem o evangelho de acordo com o propósito de Deus. Mas Pedro não somente fazia parte dos 12 também, como Pedro era um dos discípulos preferidos de Jesus. Em algumas ocasiões, na transfiguração, em algumas outras ocasiões, a Bíblia diz que Jesus restringe determinadas manifestações dele para 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Pedro então, meus irmãos, não era qualquer pessoa, ele não era qualquer discípulo, fazia parte dos 12, e dentre os 12, haviam 3 mais íntimos de Jesus, e um desses era Pedro. Inclusive Pedro foi um dos discípulos, um dos únicos discípulos, junto com esses outros 2, que teve o privilégio de ver a transfiguração de Jesus, quando Jesus aparece com um corpo tomado de glória em um determinado momento, e Pedro tem o privilégio de contemplar aquela visão gloriosa de Jesus. Além disso, a Bíblia também mostra que Pedro foi o primeiro a confessar Jesus, dentre os discípulos, foi o primeiro a confessar Jesus como Filho de Deus. Você vai ver isso em Mateus capítulo 16, verso 16. Ele foi um discípulo que andou sobre as águas, vai ver isso em Mateus capítulo 14, verso 29. Como eu disse também, foi um dos únicos discípulos que teve o privilégio de ver a transfiguração de Jesus. Esse era Pedro, não era um discípulo comum, era um dos discípulos também conhecido pela sua coragem e por exercer um certo tipo de liderança entre os outros discípulos, por ser o primeiro a se manifestar pela sua própria personalidade e pela posição que Jesus o coloca nas listas apostólicas. Mas, apesar de todas essas características desse grande discípulo de Jesus, Pedro, ele cometeu um dos atos mais graves contra o próprio Jesus. Em João capítulo 13, versos 37 e 38, quando Jesus vai falar sobre a questão dos seus últimos dias, que ele vai ser morto, Pedro fala que ele jamais permitiria Jesus fazer isso, e que se fosse necessário, ele daria a alma dele por Jesus. E ali uma manifestação calorosa de Pedro, uma manifestação imprudente de Pedro, e ele fala isso. E Jesus, na sequência dessa manifestação, dessa fala de Pedro, dessa afirmação de Pedro, ele diz: jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Após a morte, ali antes da morte de Jesus, ali próximo da sua morte, Pedro está acompanhando os passos de Jesus, ele está próximo ali de ser crucificado, ele já foi aprisionado, já foi pego no jardim do Getsêmani e está sendo conduzido para o Sinédrio, posteriormente para Pilatos. A Bíblia diz em João capítulo 18, ela retrata as 3 vezes que João nega, 18, 17, 18, 25 e 18, 27. E Pedro não para por aí. Depois de negar a Jesus por 3 vezes,
A Bíblia diz em Lucas capítulo 22, versos 61 e 62, informa que Pedro, após ele ter negado Jesus 3 vezes, a Bíblia fala que na hora que ele termina de fazer a terceira negativa, quando ele nega Jesus pela terceira vez, o Evangelho segundo Lucas fala que Jesus vira para Pedro, fixa os olhos em Pedro, e após Jesus fixar os olhos em Pedro, Pedro, naquele exato momento, se lembra das palavras de Jesus anteriormente, que antes que o galo cantasse, antes que o dia virasse, ele negaria Jesus 3 vezes. E a Bíblia diz que depois dele lembrar dessas palavras de Jesus, ele sai dali e chora amargamente. Amargamente aqui dá a ideia no original de duramente, com muita amargura, é um choro doloroso. É uma palavra no grego para expressar o completo desespero de Pedro após a negação. Então aqui você viu de forma muito resumida a trajetória de Pedro, um dos principais discípulos, chamado para ser pescador dos homens, cúpula dos 12, entre os 3 primeiros, e nega Jesus. A primeira coisa que nós devemos aprender aqui, que mesmo os discípulos preferidos de Jesus vão cometer pecados vergonhosos. Eles vão falhar no meio da sua jornada. Pedro não era qualquer um. Mesmo os principais e os chamados por Jesus, os escolhidos por Jesus, mesmo esses, no decorrer da sua jornada, vão falhar. E não vão falhar somente uma vez, vão falhar várias vezes. Jesus escolhe a figura de Pedro, essa figura proeminente, principal, para mostrar e nos ensinar isso. Você que é um discípulo hoje, que está aí numa condição hoje de pecado, que pecou e hoje não consegue retornar, ou que está frustrado no decorrer da sua jornada cristã, porque você caiu o seu nível espiritual, você não ora mais como antes, você não consegue jejuar mais como antes, você mal frequenta as reuniões de oração da igreja e tem míseros minutos de oração. É um discípulo que está fraquejando a cada dia mais. E você olha para a Escritura, olha para a história da igreja, olha para os grandes homens que muitas vezes são mencionados, os pequenos homens que tinham um Deus grande, que atuou de forma poderosa através desses homens nos séculos passados. Você olha para esses apóstolos, todos eles, e você se vê a milhares e milhares de quilômetros de distância desses homens. A história e a figura de Pedro é para te trazer próximo, para mostrar para você que mesmo os grandes homens escolhidos por Deus vão cometer grandes falhas diante dele. Pedro não fez qualquer coisa, ele negou Jesus, ele não negou Jesus de forma particular, ele não negou para um e para 2, Pedro negou Jesus publicamente. Nas 3 vezes ele está em lugares públicos, onde várias pessoas reconhecem ele, e ele faz questão de enfatizar que nunca teve com Jesus, que não conhece Jesus e que não faz parte da cúpula de Jesus. Você tem ideia do que é isso que Pedro cometeu? Você tem ideia da gravidade desse pecado de Pedro? Pois bem, e aí, nós voltamos aqui para o capítulo 21. No verso 3, a Bíblia diz que depois Jesus já tinha se manifestado uma vez depois da ressurreição, ele aparece ressurreto para os seus discípulos, Tomé inclusive fala que duvida dele. Depois desses fatos, eles estão ali na praia, Jesus com alguns outros discípulos, e Pedro do nada está ali, ele fala assim: você quer saber? Eu vou pescar. Nada, eu vou pescar. A ideia no grego é essa mesmo: olha, eu vou pescar. É muito difícil pensar que isso aqui não é uma frustração de Pedro, exatamente porque depois Jesus vai reafirmar o chamado de Pedro na resposta negativa: apacenta minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Ele está falando assim: ó, Pedro, volta para o caminho, você está meio perdido, Pedro. E a Bíblia diz aqui que quando ele fala, vou pescar, ou seja, isso aqui representa nada mais, nada menos do que a frustração de Pedro. Ele decide novamente pescar.
e voltar à sua antiga profissão, à sua antiga ocupação. Essa circunstância abrange todos aqueles que cometeram graves pecados. Existem muitas pessoas hoje que fazem parte do rebanho de Jesus, são ovelhas do seu rebanho, que cometeram grandes pecados no passado ou hoje, e não conseguem aceitar o perdão de Jesus. Entendem que não são mais dignos de serem discípulos de Jesus. Entendem que o que cometeram não tem mais perdão. E aí envolve uma série de questões. Envolve aqueles que de repente cometeram um adultério e não conseguem se sentir perdoados. Aqueles que caíram numa prostituição. Aqueles que no passado ou até no decorrer da sua jornada cristã disseram coisas e deram testemunhos vergonhosos perante toda a sociedade, e hoje não se sentem mais dignos de fazer parte do corpo de Cristo, não se sentem mais ovelhas de Cristo. É para esses, ou para também aqueles que estão frustrados com o seu crescimento. Tem muitas pessoas que iniciaram a sua jornada cristã e conheceram a Jesus, e eram pessoas que gastavam horas de oração, horas lendo a Bíblia, lendo as Escrituras, e o tempo foi passando, e elas foram esfriando, o chamado daquilo que elas intentavam no seu coração, de repente ser um pastor, de ser um missionário, de fazer algo grande diante de Deus, não aconteceu. E elas começam a se frustrar cada vez mais. E muitos hoje se escondem atrás de uma empresa, se escondem atrás de um empreendimento. Alguns outros também estão frustrados, porque depois que casaram, tiveram filhos, hoje eles parecem que não têm mais tempo, e a vida ficou muito corrida, e eles se perderam no meio do caminho. Diz que eles não são mais aqueles mesmos discípulos de antes, estão como Pedro aqui, eu vou pescar. E hoje estão dedicando a sua vida, não estou falando que você não deve dedicar-se para uma profissão, ou deve dedicar para uma empresa, não. Mas essas pessoas hoje, elas se dedicam somente para essas coisas. Elas não têm mais tempo para Jesus. Ou quando têm, é só uma miséria, é só uma migalha que elas dão para Jesus. Aqui se encontram esses, que estão perdidos, que estão deslocados, que estão frustrados, ou que estão sentindo essa culpa pelos seus pecados. Após isso, eles se encontram todos abatidos. Tanto esses que são frustrados, quanto esses que se encontram numa situação de um grave pecado que cometeram no passado. Não leem a Bíblia mais como antes, não oram como antes, não acreditam, como eu disse, que tenham mais um chamado diante de Deus. É obviamente que eu entendo que nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser presbíteros, nem todos vão ter um cargo institucional dentro da igreja. Mas todos foram chamados para ser verdadeiros discípulos de Jesus e caminhar estritamente com Ele até o final dos seus dias. Todos foram chamados para ser embaixadores de Cristo nessa terra e representarem Ele como seu único Senhor e Salvador, estirarem a bandeira do Evangelho por onde forem e pregarem o Evangelho de Cristo. Mas esses não se sentem mais dignos ou estão perdidos no meio desse caminho. Como Pedro, estão pescando, estão se dedicando a essas coisas, não tem mais tempo para o Senhor. Então, nós voltamos aqui para o verso 15. A Bíblia diz o seguinte: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz: apacenta meus cordeiros. Ele torna a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. É interessante, no verso 1 aqui, no verso 4 do capítulo 21 diz: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Antes de entrar nesses discursos de Jesus, é importante prestar atenção nisso. Ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Jesus sempre se manifesta na hora certa.
quando o seu povo está confuso ou pensam que se perderam. E como que ele se manifestou na hora certa para aqueles discípulos, na hora certa para Pedro. Aqui a frustração de Pedro atinge seu ápice ao ponto dele voltar novamente a exercer a sua antiga ocupação de pescador. Vou voltar a pescar. Jesus se manifesta na hora certa. Ele vem na hora certa. E para Pedro, ele apareceu na praia e conversou com Pedro. E para você, qual é a hora certa que Jesus se manifesta? Ele vem quando você se encontra numa situação como essa. Está dessa maneira como Pedro, triste, abatido e frustrado. E ele vem num momento como esse, mas você fala, mas pastor, como é que ele se manifesta a mim? De várias formas. Ele se manifesta a você numa pregação como essa, te chamando novamente. Ele se manifesta a você quando você pega um livro e ele fala com você através daquela leitura. Ou quando você vai ler novamente a Bíblia e a Bíblia está te chamando novamente para buscar e ter uma vida intensa com o Senhor. Ou ele te chama através de um aconselhamento. Quando você senta com uma pessoa, quando algum irmão da igreja senta com você para te aconselhar, para te instruir, para te chamar novamente para a caminhada cristã. E às vezes você se encontra nesse exato momento. E a Bíblia diz que no meio quando Jesus se manifesta da praia, João fala para Pedro, é o Senhor. Na hora que João fala, é o Senhor, a Bíblia diz que Pedro cinge as suas vestes, isso está no verso 7. Olha lá, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque havia despido e lançou-se ao mar. Cingir a sua veste aqui é porque ele estava provavelmente sem camisa, sem a sua veste exterior. Ele provavelmente estava com uma espécie de tanga. Então ele se prepara, ele se veste novamente, apura os seus cintos aqui, amarra a sua roupa e pula, lança-se ao mar imediatamente. O que isso significa para nós? Os discípulos que caíram em pecado, os discípulos que estão frustrados nesse caminho, Jesus hoje está chamando, se lança novamente a Ele, faz como Pedro. Na hora que Pedro percebeu que era Jesus, Pedro não tinha tempo para mais nada. Peraí, é o Senhor, é o meu grande amigo, meu Senhor, aquele que deu a vida por mim. Pedro, nesse exato momento, ele larga todas as coisas, larga o que ele estava fazendo, se lança para o mar. Ele precisa de misericórdia, ele precisa de redenção, ele precisa de uma palavra de restauração. É a mesma maneira como muitos se encontram, estão aí perdidos, frustrados. Se lança aos pés do Senhor, se lança a Ele, corra até Ele. Não há tempo para amanhã, para o dia depois de amanhã. Isaías 55:6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. A chamada é para agora. Discípulo, por onde você está andando, discípulo? O que você está fazendo da sua vida, discípulo? Você está se escondendo atrás do que, discípulo? Você está se escondendo atrás da sua empresa, discípulo? Você está se escondendo atrás do casamento, discípulo? Atrás do que você está se escondendo? O Senhor hoje está na praia, discípulo. Ele veio na praia hoje para chamar você de volta. Volta, discípulo. Que caminho é esse que você está trilhando, discípulo? Ei, discípulo, às vezes você não está num caminho de pecado hoje, dominado pelo pecado, no lamaçal do pecado, mas está aí, meio sem norte. O Senhor hoje está chamando você para a intensidade novamente. Ei, discípulo, que era mais regrado na vida de oração, aonde você se perdeu no meio desse caminho. Ei, discípulo, que não vem mais numa vigília, que não quer mais encontrar o Senhor pessoalmente, onde você se encontra, discípulo. O mestre está na praia chamando, se lança novamente aos pés dele. Para onde você vai andar nessa terra, discípulo? Discípulo, o mundo está se perdendo, as coisas estão se desfazendo à nossa volta, o tempo está terminando na nossa jornada nessa terra. Discípulo, a vida é como um breve pensamento, ou como uma neblina, ou um vapor, que você olha e ele logo se dissipa. Discípulo, para onde você está andando, discípulo? O mestre te chama novamente, discípulo.
Pedro, naquele exato momento, quando ele percebeu que era o Senhor, a Bíblia diz que ele lança-se ao mar imediatamente. É óbvio, Pedro já sabia. Para o que fazer? No discurso mais intenso e mais duro de Jesus, de João capítulo 6, onde muitos abandonam, muitos dos que diziam discípulo, já não andavam mais com ele. No final, Pedro está ali, Jesus vira para os discípulos e fala: vocês vão para onde? Vocês querem ir também? Pedro vira: que fazer, Senhor? Para onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, discípulo, o que você está fazendo atrás de tanto dinheiro, discípulo? O que você está fazendo se escondendo atrás de uma profissão? O que você está fazendo que você abandonou o teu chamado, discípulo? O que você está fazendo que você não tem mais tempo para orar? Você não tem mais tempo, você está tão cansado da frustração da vida, dos afazeres diários, que você se perdeu no meio desse caminho, discípulo. O que você está fazendo? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Discípulo, o dinheiro não vai te trazer vida eterna. Discípulo, a vida, ela é vapor, vai passar. Quando você estiver diante do Senhor, discípulo, você vai estar nu. Não tem o que apresentar, que você vai apresentar para Ele, discípulo? Cadê a vida de oração de antes? Cadê a intimidade com o Senhor de antes? Cadê a leitura bíblica de antes, discípulo? O que aconteceu com você no meio desse caminho? Você hoje não consegue mais pregar, discípulo. Você tem vergonha da sua condição ou acha que não foi chamado para isso? Pois o mestre vem na praia e chama novamente você, discípulo. Faça como Pedro. Se lança. Deus não está perguntando: o que você fez? O que aconteceu com você? Qual é a sua murmuração? Qual é a sua frustração? Ele simplesmente está te chamando. Se lança. Faz como Pedro. Arranca. Tira todo obstáculo que hoje está te impedindo de ir até Ele, que está te atrapalhando no meio dessa jornada. E é muito interessante. Aliás, isso aqui é muito rico. Jesus, o que Ele demonstra em cada um desses versos aqui, o que Ele faz com a vida de Pedro é algo muito singular, que somente Jesus mesmo poderia fazer. Presta bastante atenção nesses detalhes, porque era exatamente isso que Jesus queria transmitir para Pedro, para que ele entendesse que o perdão dele era pleno. E eu não estou falando só das 3 perguntas, não, tem alguns outros detalhes, que às vezes você não percebe no texto. Mas, olha que interessante, em João capítulo 18, verso 18, fala que quando Pedro negou, alguns estavam em volta de um fogo, de um braseiro, ali se aquecendo, e Pedro nega naquela ocasião. E é interessante, sabe por quê? Agora, lá na praia, quando eles estão tendo comunhão, o que tem ali no meio deles? Um braseiro também. Tem brasas ali no meio deles. Onde você percebe isso? Está aqui no verso... Só um minutinho. Simão entrou no barco e, arrastando a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, não obstante terem tantos, a rede se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde e comei. Nem os discípulos ousavam perguntar: quem és tu, Senhor? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, lhes deu e de igual modo deu peixe para eles. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de terem ressuscitados. Olha, verso 9, né? Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Ou seja, o braseiro estava ali também. Aquele contexto de brasa de Pedro, era para ele lembrar exatamente daquele detalhe lá atrás, que quando ele negou, tinham brasas. E agora, quando ele vai reafirmar novamente, tem brasas ali no meio. Além disso, Jesus faz questão de que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. João 18, 17, 25, 18, 25, 18, 27. E 3 vezes agora, ele precisa reconhecê-lo como seu Senhor, a quem ele ama. Então, Jesus começa as perguntas para João. E aqui tem vários detalhes no texto que é importante nós não deixarmos passar. Ele diz: Simão, filho de João, ama-me mais do que outros?
A palavra grega que Jesus usa aqui é agapasme. Agapasme. Jesus pergunta para João, agapasme mais do que os outros, ou seja, amas-me mais do que os outros? E João, ele não responde dessa maneira. Ele responde assim, filose. Amo o Senhor, ou amo você. Só que ele usa uma palavra grega diferente. Por que ele faz isso? A palavra grega agapes, ou a raiz grega disso, ela é usada no Novo Testamento, a maioria das vezes, para retratar o amor de Deus pelo seu povo. É um amor perfeito, é um amor pleno, é um amor sacrificial. É um amor que o ser humano certamente não vai conseguir dar. Então, Jesus estava perguntando para Pedro o seguinte, Pedro, você me ama com um amor pleno e maior do que os outros discípulos? Por quê? Porque em Mateus 26, 33, Pedro diz, ainda que venhas a ser um tropeço para todos os outros discípulos, para mim o Senhor não vai ser. Pedro se considerava superior aos outros discípulos. Ele achava que ele tinha condição de amar o mestre, de dar a vida pelo mestre. E em João 13, 37 ele diz, por ti darei a própria vida. E ele responde, filose, o que é isso? Eu amo o Senhor, mas não da mesma maneira que o Senhor me ama. E não mais do que os outros. E Jesus depois pergunta para ele novamente, Simão, filho de João, tu me amas? Agapasme? Você me ama? Ao ponto da vida? Você me ama ao ponto, com esse amor pleno e perfeito? E Pedro responde novamente, filose, eu te amo, mas não como o Senhor me ama. E por último, Jesus muda a pergunta agora. Jesus pergunta pela terceira vez para Pedro, Pedro, agora ele não usa mais a palavra grega agapasme, ele usa a palavra filesme, que é a mesma coisa que Pedro está respondendo, ou seja, Pedro, você me ama com todas as suas limitações? Pedro então se entristece, ele sabia que Jesus agora estava restaurando e fazendo ele lembrar, porque por 3 vezes ele tinha negado Jesus, com o Pedro impetuoso, orgulhoso, que achava que tinha condição de todas as coisas, agora está ali fraco. E então Jesus pergunta dessa maneira, e a resposta de Pedro, ela é fantástica, ele diz, Senhor, no verso 17, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E ele diz, apacenta as minhas ovelhas. O que isso significa? Pedro aqui reconheceu que ele não tinha qualquer condição de amar Jesus como Jesus o amava. E a mesma coisa você, discípulo. Jesus sabe de todas as suas limitações. Ele sabe que você não tem condição de amar Ele da mesma maneira como Ele te ama. Mas nessa noite Ele vem e pergunta para você, filesme, você me ama mesmo com todos esses pecados que você cometeu? Você me ama mesmo com todas essas frustrações que aconteceram no meio desse caminho? Você me ama mesmo em meio a todas essas dificuldades, falhas que envolvem a sua vida hoje, você não tem conseguido? E qual vai ser a sua resposta como discípulo nessa noite? Você vai responder como Pedro, filose, Senhor, apesar de todas as minhas limitações, apesar de todas as minhas dificuldades, apesar de eu não ser absolutamente nada a ninguém, eu te amo. Eu te amo. E ele responde, o Senhor sabe todas as coisas e conhece. As palavras aqui significam conhecer o íntimo. Pedro está falando, o Senhor sabe tudo, e conhece tudo, e sabe que eu te amo. Então aqui, começa a restauração de Pedro, e Jesus responde, nas 3 vezes que Pedro responde que amava ele com as suas limitações, Jesus pede uma prova desse amor, e ele fala, primeira vez ele fala, apacenta os meus cordeiros. Na segunda, ele fala, pastoreia as minhas ovelhas. E na terceira, apacenta as minhas ovelhas. Aqui são termos intercambiáveis, são praticamente sinônimos. O que Jesus estava falando para Pedro, sabe o que era? Pedro, se você de fato sabe, e se você de fato fala que me ama, volta ao exercício, Pedro. Volta. Eu não te chamei para ser pescador, Pedro. Eu te chamei para ser pastor de homens, para ser pescador de homens, Pedro.
E é a mesma coisa que Jesus vem para você, discípulo, nessa noite. Eu te chamei aqui, às vezes para ser um empresário, às vezes para determinada função nessa terra. Eu te chamei para várias circunstâncias aqui, mas não te chamei para dedicar sua vida 100% para essas coisas. Te chamei para ser meu discípulo acima de todas as coisas. Você é meu discípulo. Você não está nessa terra para construir teu império. Você está nessa terra para glorificar meu nome, para fincar minha bandeira por onde você passa. Independentemente do que você faça, independentemente da profissão que você exerça, você foi chamado nessa terra para ser um verdadeiro representante de Cristo. Manifestar seu amor, a sua graça, para ser um verdadeiro discípulo que está andando no meio dessa jornada, para glorificar o nome dEle. E Ele está te chamando de volta. Você que se escondeu, se frustrou ou pecou, Ele está chamando o discípulo de volta. Volta novamente para a leitura bíblica, volta novamente para a vida de oração, volta novamente a ser regrado na sua vida diária com Deus. Volta, discípulo. Quantos que eu não vi que depois do casamento se esfriaram completamente? O casamento jamais foi um mal, mas depois que o casamento vieram outras obrigações, e eles foram se esvaziando e se diminuindo cada vez mais a sua jornada nessa terra. Outros com os filhos. Você não vê mais essas pessoas nas vigílias, você não vê mais essas pessoas participando de reunião de orações, eles estão ocupados com todas as coisas da vida. Espera aí, discípulo, Ele te chamou para você dar vida para a sua esposa, discípulo. Ele te chamou para discipular os seus filhos, mas acima de tudo, Ele te chamou para ser um discípulo dEle. Caminhar com Ele, andar perto com Ele, andar pelas veredas que Ele andou, honrar cada gota de sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, e glorificar o nome dEle nessa terra. Volta novamente, discípulo. Não negligencie o seu trabalho, volte para a sua verdadeira função e chamado, Pedro. E você, não negligencie o seu trabalho, discípulo. Volta para a sua verdadeira função, ser um representante de Cristo nessa terra. Fincar a bandeira dEle aonde você trabalha, na profissão que você exerce. Glorifique a Deus nessa profissão, sendo um verdadeiro discípulo de Cristo. E para encerrar, versos 18 ao 20, ele diz: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, até aí no verso 20, estenderás as mãos. Aqui provavelmente o texto se refere à estrutura grega. Ela era muito usada no ambiente grego para se referir à crucificação. Provavelmente aqui Jesus estava dizendo que quando ele estender as mãos é no sentido de que ele vai ser crucificado. Alguns falam de ser acorrentado e ser levado para a crucificação, mas o texto bíblico também diz que ele fala isso com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Ou seja, no final da sua vida, Pedro irá demonstrar um amor por Cristo ao ponto de dar a vida por Ele. Pedro vai glorificá-lo no martírio. Há fontes históricas confiáveis de Eusébio, de Tertuliano, que dizem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma no ano de 64 depois de Cristo, ou 64 anos depois que Cristo nasceu. Depois de assim falar, acrescentou-lhes: segue-me. Pedro então recebe o pleno perdão de Jesus. Está ali no meio das brasas, Jesus faz aquelas 3 perguntas para Pedro, e Jesus reconhece a própria limitação de Pedro, e Pedro também reconhece, mas Pedro, nas 3 vezes, não negou jamais a Jesus. Ele queria continuar como seu discípulo. Pedro então se arrepende da sua posição e volta a ser um discípulo de Cristo. E aqui, esses versos representam a restauração de Pedro. Depois de reafirmar o seu amor pelo seu Senhor, pelo seu Mestre, Jesus diz que um momento da vida de Pedro, ele vai ser levado para um lugar que ele não quer. Que ele estava falando para um momento onde ele iria ser morto. Pedro foi martirizado. Permaneceu como uma testemunha fiel de Jesus, depois
dessas palavras aqui, Pedro vai ser usado de forma extraordinária, como uma poderosa ferramenta, um poderoso instrumento nas mãos do Senhor, para divulgar o evangelho dele, para sustentar igrejas, para nortear igrejas com a palavra de Deus. E no final, ele vai glorificar a Deus com a sua morte. Ele vai ser fiel até a morte. E nós percebemos a plena restauração de Pedro, porque Jesus diz, depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. E no verso 20, então Pedro voltando-se, ou seja, Jesus foi, e Pedro começa a o acompanhar. Pedro volta a seguir, larga as redes, larga a antiga profissão, larga aquilo que ele estava frustrado e volta para a jornada novamente. Discípulo, se você pecou, o mestre te chama por perdão novamente. Se você está frustrado, se perdeu no meio da jornada nessa terra, o mestre te chama para ser um discípulo novamente, para segui-lo novamente nos mesmos caminhos que ele passa, para honrá-lo da mesma maneira como você honrava no início da sua fé, para voltar novamente. E eu entendo da seguinte forma, às vezes você está aí, como Pedro, pescando por aí, mas da mesma maneira como ele chamou a Pedro, para ter comunhão com ele novamente, ele manifestou ali o seu perdão e a sua misericórdia, restaurou a fé de Pedro, e conclamou Pedro a servi-lo novamente. Ele faz com cada um de vocês, chamando novamente, trazendo perdão para cada um dos seus pecados. Tudo o que ele fez na cruz do Calvário é mais do que suficiente, para perdoar o pecado mais escandaloso que você tenha cometido. E nada do que não acontecer nessa terra, da maneira como você projetou. Às vezes você queria hoje ser um pastor, um missionário. Eu lembro no início da fé cristã, eu jamais quis ser um pastor, eu queria ser um missionário. Eu sempre ouvi, no início da minha fé, eu ouvia muito dos testemunhos dos missionários. O que eu mais queria naquela época era morrer em algum lugar, sem ninguém nunca saber meu nome. Queria dar minha vida por Cristo, ir para algum lugar. Esse é o meu maior desejo. Mas aí ele me colocou como pastor, para inventar um monte de ovelha problemática, por sinal. E ele me colocou no caminho dele. Agora alguns outros não. Às vezes você intentou algum dia na sua vida, falou, eu queria ser um pastor, e Deus não quer que você seja um pastor. Ele colocou você em outra função. Ele colocou você para você ser um empresário e glorificar Deus na sua empresa. Às vezes ele colocou você como um sapateiro para você glorificar Deus lá fazendo sapato. Ou como uma dona de casa, para dirigir os seus filhos, para coordenar o seu lar, com maestria. Aliás, Joel Bick fala que a segunda profissão mais importante do mundo é ser dona de casa. A primeira é ser um pregador, por causa da característica do evangelho, da importância do evangelho. A segunda, ser uma dona de casa. Que ela guia os seus filhos, ela dirige o seu lar. Ele fala que é a segunda profissão mais importante do mundo, para quem não valoriza o serviço no lar. Às vezes Deus te chamou para esses aspectos. Só que qual que é o problema, discípulo? Você se perdeu no meio do caminho. Deus não fez o que você queria e você hoje está frustrado. E Ele te chama novamente para estar com Ele, para ser seu discípulo. Eu encerro aqui com as palavras do próprio apóstolo Pedro. Pedro, depois de muitos anos, na sua carta, agora ele já está maduro. Ele voltou novamente na sua caminhada, na sua jornada com Cristo. Ele volta na sua intensidade, vai servir o seu Senhor. E aqui ele diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10 e verso 11, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelo século dos séculos. Amém. Pedro então aqui, depois de muito mais maduro, ele vem e fala, o Deus de graça, depois de vocês terem sofrido um pouco nessa terra, vai aperfeiçoar vocês. Mas somente não vai aperfeiçoar, vai firmar, vai fortificar e vai fundamentar cada discípulo que Ele plantou nessa terra, para glorificar o nome dEle para todos sempre. E que você seja um desses discípulos nessa noite. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar nesse momento.
Esse é o momento de você apresentar a sua vida diante do Senhor, é o momento de você reconhecer quem você é, reconhecer se você hoje se perdeu no meio do caminho, se perdeu no meio da jornada cristã e precisa voltar novamente para os braços do seu Senhor. A mensagem foi hoje para que você novamente seja restaurado. Da mesma maneira como Jesus aqui restaura novamente a Pedro, Ele quer restaurar cada um dos discípulos que estão frustrados no meio desse caminho, ou que cometeram um grande pecado e não conseguem receber o perdão de Deus. Senhor, pela sua graça e pela sua abundante misericórdia. Senhor, quem somos nós, Senhor, para receber tamanho amor e tamanha graça? Senhor, nós não merecemos um amor como esse do Senhor por nós. Um amor tão gracioso, tão bondoso e misericordioso. Nós que somos discípulos tão fracos, que nos frustramos e tropeçamos em tantas coisas, que nos perdemos ao longo da jornada cristã. Ou ainda aqueles, meu Deus, que foram dominados pelo pecado e hoje não conseguem se livrar disso, não conseguem se livrar dessa culpa. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, se o Senhor trouxe uma palavra como essa, o Senhor está convidando todos esses discípulos para se prostrarem novamente, para se lançarem como Pedro. Quando ele descobriu que Jesus estava na praia, Pedro cingiu as suas vestes e se lançou no mar. Não tinha nada mais importante naquele exato momento do que encontrar novamente com o seu mestre, do que receber novamente o calor, a vida com o seu mestre, do receber o perdão do seu mestre, do que ter novamente o seu chamado norteado e restaurado, ter a sua fé fortalecida. Quantos no nosso meio, meu Deus, estão dessa forma e precisam de ser restaurados, precisam de ser vivificados pelo Senhor? Por favor, Senhor, tem misericórdia dos seus discípulos. Encontra com cada um deles, perdoa cada um deles, restaura a condição desses discípulos, muitos que estão frustrados, que estão se perdendo nas coisas dessa terra, estão deixando tudo desse mundo dominá-los, eles não têm mais tempo para o Senhor. Restaura-os também, que essa noite seja uma noite para eles serem restaurados, para eles novamente caminharem como discípulos, meticulosos, meu Deus, fervorosos, que querem caminhar com o Senhor, que querem servir ao Senhor, cujo objetivo principal seja honrar cada palavra do Senhor, proclamar o teu evangelho nessa terra e glorificarem o Senhor onde estão, seja o que estejam fazendo, seja para o chamado que o Senhor os chamou nessa terra, mas que o Senhor novamente os restaure, para que eles novamente caminhem nessa terra com o Senhor e glorifiquem o seu nome, sejam verdadeiros discípulos do Senhor, que honrem o teu santo nome nessa terra. Continue orando enquanto nós cantamos um louvor.